10h21, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos acionar a nossa reportagem em Brasília, porque o Caian Messina está no Supremo Tribunal Federal acompanhando essa sessão, o segundo dia, né? Porque ontem os ministros escutaram as defesas, também votaram algumas questões, alguns argumentos apresentados pelas defesas dos 8 acusados, e agora, hoje, começou a sessão já com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que agorinha há pouco, Caian Messina, apresentou alguns vídeos para comprovar a materialidade do que está sendo debatido. Bom, não é tão comum assim esse tipo de situação no Supremo, né? Bom dia para você. Oi, bom dia, exatamente. Temos aqui um novo Walter Salles, né? Oscar aqui de direção de efeitos especiais. Porque o que o ministro fez, né, e segue fazendo, é justamente mesclar imagens, sons do dia 8 de janeiro, no que, segundo ele, demonstra uma intenção clara de golpe de Estado, uma multidão coesa com esse objetivo. E de acordo com o ministro, segundo a própria denúncia da Procuradoria-Geral da República, quem estaria por trás de todo esse trabalho, de todo esse movimento, seria o chamado núcleo crucial da denúncia da PGR, ou seja, estamos falando de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Alexandre Ramagem, enfim, todos os 8 citados. A expectativa, né, mais do que expectativa, praticamente uma certeza, é de que o ministro logo mais recomende a continuidade do processo. Lembrando que não estamos falando se Bolsonaro, por exemplo, é culpado, é inocente, não. Aqui apenas está em jogo, está sendo julgada a continuidade ou não da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, se Jair Bolsonaro e os outros 7 réus serão transformados em réus ou não. A expectativa é de que sejam. O voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, caminha nesse sentido, e os outros 4 ministros da primeira turma do STF, devem acompanhá-lo por unanimidade, portanto, nessa questão. O ex-presidente, havia expectativa dele acompanhar aqui ao vivo, né, pessoalmente, este julgamento, a exemplo do que fez ontem, mas não, ele decidiu acompanhar no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro, e deve se pronunciar a respeito apenas no final do julgamento, ou seja, ali ao longo desta tarde. A expectativa, né, pelo menos a promessa, é de que o voto do ministro Alexandre de Moraes será o mais denso, mais demorado, portanto, porque servirá de base para o posicionamento dos outros ministros. Até porque os próximos ministros que vão falar e vão votar precisam fazê-lo de uma maneira um pouco mais rápida, porque, afinal de contas, a partir de 2 da tarde, o pleno do STF se reúne para analisar outras matérias. Não se sabe, no entanto, se eles vão conseguir ser tão céleres assim, pessoal. Pois é, até porque são 5 votos, o voto pode ter 10 minutos, ou pode ter 1 hora, 1h30, não dá para prever o que vai acontecer a partir de agora. Muito obrigado, Caian Messina, pela participação. Você volta mais tarde aqui no Manhã Bandeirantes. Bom trabalho por aí. Para todos. Até mais. Vamos escutar agora, Sabina, um trechinho do que está dizendo Alexandre de Moraes em seu voto sobre se Bolsonaro e mais 7 aliados serão ou não réus por tentativa de golpe de Estado. Responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas. A denúncia ressalta ainda, apontando com provas, que o acusado tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente, tendo-se do possível identificar as demais ações da organização criminosa que precederam e prepararam um cenário para o plano de permanência do poder com a ruptura do Estado Democrático de Direito. E aqui, ministros, isso é muito importante, porque todo esse embasamento que vou detalhar agora, todo esse embasamento probatório, com esses indícios fortes de autoria, ele
todo esse arcabouço probatório foi produzido pela Polícia Federal de forma autônoma e independente em relação à colaboração premiada. No final, vou me referir à colaboração, que trouxe a colaboração, e às provas que corroboraram a colaboração. Mas todo esse arcabouço probatório foi produzido a partir de investigação. Nesse caso, aqui inclusive porque houve busca e apreensão em relação a Alexandre Ramagem Rodrigues e como a própria denúncia diz, tinha o hábito ele mesmo de documentar o que fazia. E aqui destaca-se o arquivo, que também, para facilitar, vou colocar no telão. Bom dia, presidente. O que todo mundo já sabe, o que todo mundo repete em Brasília e todos os veículos de comunicação estão informando, é que esse julgamento já conhecemos o resultado. Vai ser 5-0 para a abertura da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Todo mundo já sabe. Cartas marcadas. Bom, e a gente conversava com o Caiam Messina sobre uma prática não nada comum, na verdade, dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, no meio do voto, enquanto lia ali os seus argumentos para votar, colocou alguns vídeos do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Colocou ali essas imagens e foi narrando o que ele via daquelas imagens. Vamos colocar aqui esse trecho para você, ouvinte, acompanhar. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas povo. Filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Ontem, Sabino, você já comentava aqui o posicionamento inicial ali na primeira sessão de julgamento feito pelo ministro Alexandre de Moraes já indicava veementemente o que seria a posição do relator dele em relação a esse julgamento. No discurso de hoje, ele começou dizendo que, explicando, bastante didático o que estava sendo analisado, que não é um julgamento definitivo, passa longe disso, mas em mais um indicativo do que será o resultado desse julgamento, para ver se Bolsonaro e outros 7 são réus por tentativa de golpe de Estado. Ontem, todos os pedidos e argumentos apresentados pelas defesas foram negados. Todos. E só um não foi negado por unanimidade. Foi a questão de se isso deveria ser julgado na primeira turma ou em plenário no STF, com a participação dos 11 ministros e não só 5, como acontece na primeira turma. Para essa alegação da defesa, o ministro Luiz Fux disse que sim, para ele teria que ser no plenário. Todos os outros 4 disseram que não, na primeira turma também cabia. Ou seja, todos os argumentos das defesas foram negados também. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para Brasília para trazer um pouco mais